Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando uma série chamada Tudo Novo. É tudo novo mesmo. Depois de quase um ano gravando com as pessoas dentro dos carros, em lugares vazios, agora, graças a Jesus, a gente conseguiu fazer com as pessoas aqui pertinho de nós. Vocês estão felizes aí, gente? Parece que é tudo novo mesmo, porque eu tava com saudade disso. E você tá aí com a gente, sabe? Nós estamos respeitando todos os decretos, todas as normas de segurança, de saúde pública, para que isso fosse possível. Mas estamos aqui, nós não paramos, nós não desistimos e nós vencemos. E agora você vai ouvir uma palavra, a primeira da série, nunca mais será igual. Eu só quero te pedir um favor, se você ainda não é inscrito no canal, chegou agora, se inscreve, ativa o sininho, que toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, com pandemia ou sem pandemia, tem uma mensagem para você, tá bom? E claro, não esquece de curtir o vídeo e comentar embaixo no que o vídeo te abençoou depois. Vamos para a mensagem? Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 21, diz a Bíblia: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Amém? Sabe o que é isso? De repente, um povo que era escravo no Egito, um povo que era preso, foi liberto. E essa passagem pelo Mar Vermelho, de maneira desesperada, de maneira talvez imprevisível para estes israelitas, foi porque o faraó se arrependeu de ter liberado o povo e decidiu que iria perseguir o povo. Só que Deus abriu o mar para que o povo passasse. Eu digo que isso é uma mudança drástica de cenário. Eles saíram de dentro de uma escravidão para agora viver a liberdade. Mas para viver a liberdade, eles passaram pelo meio do mar. O mar se abriu e eles passaram em seco, no meio do mar. Você consegue imaginar a loucura que é isso? E eu quero te dizer, isso não é uma metáfora. Não, a Bíblia está sendo taxativa, realista. Foi exatamente isso que aconteceu. O mar se abriu e o povo passou em seco. Aí você vai dizer, mas será bom? Se você ficar no será, você já não consegue acompanhar mais o Evangelho, porque o Evangelho é carregado de histórias como essa, de milagres extraordinários e inexplicáveis. Todas as vezes que alguém tenta explicar o milagre, ele vai sempre travar no ceticismo, porque não dá para explicar. O mar se abriu, o povo passou. Só que a Bíblia vai dizer que Deus deixou o mar aberto por um pouco mais de tempo. Por quê? Para que os inimigos do povo também conseguissem passar, mas não passar para transpor, passar para ficar todos no meio do mar. Eu estou resumindo a história para você. Quando o povo passou para o outro lado em seco, os soldados de Faraó começaram a patinar, porque o solo não estava seco para eles. E eles começaram a se atrasar e ninguém passou.
quando todo mundo estava exatamente no meio, Deus falou para Moisés: agora estende as mãos sobre o mar e clama que eu vou fechar o mar. E a Bíblia diz que o mar fechou-se por cima de todos os inimigos de Israel. Nunca mais será igual. Deus faz questão de dizer para o povo: vocês nunca mais verão os egípcios. Sabe o que ele está dizendo? Vocês nunca mais viverão esses problemas. Tudo que vocês enfrentaram no Egito, vocês não precisarão mais enfrentar. Ficou para trás. Tudo será novo, nunca mais será igual. Eu vou falar até você compreender a profundidade do que você está ouvindo. Nunca mais será igual. O que passou e ficou para trás, ficou para sempre para trás. O mar fechou e acabou. O que passou, ficou. É muito bom ouvir isso. É muito bom. Só que ao mesmo tempo que isso dá uma esperança, tira outra esperança. E eu vou te dizer o que está acontecendo. Nós passamos pelo maior, talvez, deserto da humanidade, pelo menos no século 21 que acabou de começar. Nós passamos. E eu estou ouvindo as pessoas dizem entre si: em breve tudo voltará ao normal. Tudo vai voltar ao normal. Tudo vai voltar a ser como era antes. Você já ouviu alguém dizendo isso? Vai voltar ao normal. Vai voltar ao normal. Não, espera. Daqui a pouco tudo voltará ao normal. Daqui a pouco tudo vai voltar a ser como era antes. Eu quero te dizer uma coisa: eu não quero que volte a ser como antes. E eu quero dizer para você: impossível voltar a ser como era antes. Porque no meio disso tudo, no meio de isolamento, no meio do caos, no meio de tanta coisa, o mundo mudou. Muitas coisas mudaram. Não sei se você percebe, talvez não, porque você vive numa bolha onde parece que está todo mundo certo, todo mundo bem, vivendo bem, comendo bem. Mas tem milhões de pessoas que não estão assim. Agora, como assim dizer que não quer que volte a ser como antes? Ou como assim não vai voltar? É porque nós temos que entender que esse tempo ficou para trás. E essa é talvez a oportunidade mais importante da sua história, de viver aquilo que você nunca viveu, de fazer aquilo que você nunca fez, de ser aquilo que você nunca foi, de fazer entregas como você nunca fez e de viver algo novo. É como se de repente a vida te desse a oportunidade de dar um reset. É como se de repente a vida te expulsasse de uma zona de conforto que você estava há tantos anos, que de repente a história mudou e de repente tudo virou. E agora a gente está na chance, grava isso, na eminência de viver algo totalmente novo, como nunca alguém antes viveu. Lembra da arca de Noé? Noé entrou na arca, as águas subiram, as águas desceram, a porta da arca se abriu. O mundo que Noé deixou não era mais o mundo que Noé encontrou quando a porta da arca se abriu. A pandemia chegou. A pandemia está indo embora. O mundo não é mais o mesmo. Só que o bom disso é porque nós também não seremos mais os mesmos. Nós nunca mais seremos mais os mesmos. Aí você vai dizer: e os meus medos? O mar foi por cima.
E os meus traumas, o mar foi por cima. E as minhas angústias, o mar foi por cima. Mas o quê? O quê? Porque agora é tudo novo. E eu quero dizer para você, de uma vez por todas, entenda: nunca mais será igual. E porque nunca mais será igual e o mundo não é mais o mesmo, nós também nunca mais seremos os mesmos. Só que dessa vez, com a oportunidade de dar o reset de maneira intencional, eu quero dizer para você: aprenda que nesse novo, você precisa ser novo. Como assim? Aprenda agora, de uma vez por todas, a dar valor naquilo que verdadeiramente importa, a amar aquilo que merece o seu amor, a colocar o coração naquilo que merece o teu coração, a investir naquilo que Deus antes colocou a mão para que você colocasse a mão primeiro. Entende? É a chance de você nunca mais repetir os erros que ficaram para trás. Sabe o que é interessante da história? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem exatamente modelos de fracasso e de sucesso. E o que eu li para você até aqui é muito bonito, mas essa é uma história de fracasso. Engraçado isso, né? Essa história que eu li para vocês é uma história de fracasso. Olha que coisa incrível. A história de fracasso dessa geração está num livro que se chama Êxodo. Êxodo significa saída, partida ou vitória, certo? A Bíblia diz que esse povo era escravo. O que o povo era? Escravo. Sabe o que acontece? Esse povo, quando está na frente do mar e o mar não se abre, o mar ainda não havia se aberto, a Bíblia diz que esse povo diz para Moisés: por que você nos tirou da escravidão para trazer a gente para morrer aqui? Sabe, a vida é exatamente isso. No meio de circunstâncias que a gente poderia aprender, a gente está murmurando. No meio de circunstâncias que a gente poderia usar para sermos melhores, cristãos melhores, amar de maneira diferente, empáticos, a gente está reclamando, murmurando, amaldiçoando. Quantos que no começo dessa pandemia amaldiçoaram tudo, a família, os negócios, tudo. Vai dar tudo errado, eu vou perder tudo, eu vou abandonar tudo de uma vez. Mas também teve gente que disse: eu vou aproveitar isso para melhorar. Teve gente que aproveitou o confinamento para deixar da família, mas teve gente que aproveitou o confinamento para dar uma atenção para os filhos que nunca deu antes, para amar as suas esposas, os seus cônjuges de uma forma que nunca fez antes. Em toda a crise, a gente pode tomar uma decisão. E o povo, esse povo, era um povo difícil. Reclamaram, mas Deus abriu o mar. Chegaram no outro lado, o mar se fechou. E agora, vivendo um novo paradigma, um novo modelo, não mais como escravos. A mentalidade ainda era de escravo. Eram dependentes, sabe, eram brigões, eram problemáticos. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que esse povo que recebia comida diária, que caía do céu, talvez você não conheça essa particularidade da história, mas de maneira rápida, o maná, a comida caía do céu, nuvem de fogo, coluna de fumaça, as roupas não envelheciam no corpo, os calçados cresciam nos pés, todos os dias havia milagre. Mesmo assim, esse povo murmurava, porque a mentalidade ainda estava no deserto. Eles estavam na melhor oportunidade da vida. Vamos viver o melhor. E mesmo assim a cabeça estava lá atrás. A cabeça estava presa lá atrás. Estava preso lá atrás. O mundo tinha mudado, mas eles não tinham mudado. O cenário tinha mudado, mas a mentalidade deles não tinha mudado. Eles eram os mesmos escravos, só que sem correntes nas mãos. Eles eram os mesmos escravos, só que sem um senhorio para dar ordens. Eles eram livres, porém com celas imaginárias, correntes imaginárias.
A Bíblia diz que Deus chega uma hora que Ele se cansa depois de 40 anos e ninguém dessa geração viu a terra prometida. Isso fica uma lição poderosa para nós. Isso fica uma das lições mais importantes para a nossa vida. E eu quero que você entenda que em nome de Jesus, a mentalidade que te aprisionou durante tanto tempo, que atrasou a tua vida talvez lá atrás, que talvez atrasou os planos de Deus sobre você, ficou para trás. As águas subiram, as águas desceram, e agora bem-vindo a um novo mundo, bem-vindo a um novo tempo da sua história. O mar se abriu, você passou, o mar se fechou e agora você está em seco. Bem-vindo a um novo tempo da sua história. Só que não adianta absolutamente nada no novo você ser o mesmo velho que ficou lá atrás. Então, acabou. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Porque nunca mais vai ser igual. Hear the echoes of our laughs. Every leaf that falls reminds me of the gentle whispers of our love. Every moment like a treasured book. In my heart, I always look. Autumn memories in the air. With every breath I feel you there. The colors of our love so true. In every shade I see you. Autumn memories, a timeless blend. In the season where our hearts